Na quinta-feira passada, um irmão que serve conosco no Teams, ele também trouxe a palavra. E eu estava ali ouvindo e pensando. E uma coisa que nunca me incomodou naquela quinta-feira, ela meio que mexeu no meu coração. Porque o Mac falou assim que ele não lembrava como que ele tinha chegado na igreja, que ele estava bêbado, que ele tinha sido drogado, mas que Deus falou com ele. E eu já tinha ouvido, a gente ouve, né, muitos testemunhos dessa forma. O Senhor me resgatou disso, daquilo. E eu nunca me importei em ser uma ex-nada, como diz o pastor Maico. Mas aquele dia aquilo ficou assim no meu coração, né? Porque eu sabia que eu ia pregar na próxima quinta. Eu falei, meu Deus, Jesus, o que eu vou testemunhar para a igreja? Porque eu me converti, meus pais se converteram ainda na minha adolescência. Então eu encontrei Jesus, eu era novinha. Então eu não tenho um testemunho de resgate, de muita loucura. Mas o Senhor começou a falar comigo ali. Eu estava numa semana agitada. E quando teve aquele momento de oração, eu sentei e eu chorei. Eu falei assim, Senhor, eu não posso não ter nada para entregar. É minha vida, eu estou aqui. Eu estou aqui desde a minha adolescência. E como que eu não tenho nada para testemunhar? Eu falei, Senhor, eu estou tão agitada, eu estou tão atarefada. E ela, né, escutei no fundo, Marta de novo, né? Eu e a Marta. Mas eu mesmo falei para o Senhor, Senhor, eu não quero estar atarefada e pensando, porque eu sei quem eu sou. Então, ele me falou assim, o que você é? De uma ex-nada, o que eu te tornei? Né? E eu quero compartilhar o início do versículo João 10, só a primeira parte do versículo 11, onde Jesus diz, eu sou o bom pastor. Vamos orar antes de começar? Senhor, eu oro pela tua revelação nessa noite. Que eu seja um instrumento e um canal para abençoar os meus irmãos. Que tudo que o Senhor tem para entregar para eles seja feito. Pai, que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua palavra. Espírito Santo, nos conduza ao entendimento, nos conduza à revelação. Cuida do nosso coração para que tudo que seja falado nessa noite possa encontrar terra boa em nosso coração e possa germinar. Espírito Santo, eu sou só o mensageiro. Me usa, assim como o Senhor tem usado nos adolescentes, que hoje a tua palavra possa brilhar e possa ser eficaz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E quando eu li essa parte, só o comecinho, eu sou o bom pastor. Jesus me lembrou quem eu sou. De uma ex-nada, Ele me tornou uma filha amada do Pai. De um Pai de amor, de um Pai soberano. Ele me fez amiga do meu professor Espírito Santo, que me ensina todas as coisas, que me conduz no caminho e que me abençoa e ilumina meu entendimento. E além disso, Ele me fez ovelha do bom pastor, Jesus. E essa semana eu fiquei pensando nisso. Então você é alguém, você é minha ovelha. E estava conversando com os meus meninos, eu tenho 2 meninos, e eu perguntei para eles o que animal eles gostariam de ser. Aí eu acho que se eu perguntar aqui para vocês, que pensando nas suas características, que animal você se identificaria, né? Então, Joaquim falou que queria ser um jacaré, um crocodilo, porque ele pode andar na água, e ele pode andar na terra, e ele é poderoso. E o Conrado queria ser alguma coisa da pré-história, que eu não me lembro o que era, de dinossauro, mas no fim era meio que um jacaré também, assim, né? Mas eu sei que aqui todo mundo crente, né? Mas eu duvido que alguém tenha pensado em ser uma ovelha. Quando a gente se imagina assim, nas nossas características, é difícil pensar em ser uma ovelha. E eu fui estudar um pouquinho sobre ser ovelha, o que é o animal ovelha, porque ele
é bem representado na palavra do Senhor. E a ovelha, ele é um animal frágil, é medroso, que se perde com facilidade. É um animal que não guarda o caminho, por mais que ele faça do aprisco até os pastos, todos os dias a mesma caminhada, ele não guarda o caminho. Ele precisa do pastor para guiar ele. É um animal que, se ele ficar sozinho, se ele se perder, ele ficar sozinho, ele fica depressivo. Ela chora, é um animal que chora. E fica depressivo, fica solitário, morre de solidão. Alguém está se identificando, gente? Porque eu me identifiquei muito. E é um animal que não tem defesa. Ele não tem garras poderosas, não tem chifres imponentes, não é ágil, muito ágil. O único socorro dela é correr para o pastor. E muitas vezes, quando os lobos ou alguma coisa vem tentar atacar o rebanho, ela chora para o pastor, né? Então, Jesus, ele se intitula o nosso pastor. E um pouquinho para frente ali, em João 10, no versículo 14 mesmo, ele diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Como o Pai me conhece e eu o conheço. Eu sacrifico a minha vida pelas minhas ovelhas. Um pouquinho mais para frente, no 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. E tem vários versículos onde Jesus se identifica como nosso pastor. Mas Jesus, ele só pode ser o pastor de quem se reconhece ovelha. Porque se eu não for uma ovelha, se eu for um crocodilo, um dinossauro, eu não preciso de um pastor. Só as ovelhas precisam. E eu fiquei remoendo isso, porque eu sou uma ovelha do Senhor e eu tenho aprendido, e eu amo estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E eu aprendi isso muito cedo na minha juventude. Eu nunca me desviei, eu nunca tive muitas experiências no mundo. Então eu não tenho, mas o que eu tenho, o meu maior testemunho que eu posso contar para vocês é que me apaixono todos os dias por esse meu pastor Jesus. E eu quero passar todos os dias conhecendo e buscando a revelação que Ele tem para mim. E eu quero permanecer na porta da casa de Deus. Mas mesmo assim, eu tenho os meus dilemas, minhas dúvidas, os meus afazeres que preenchem a minha mente. E uma luta constante na minha vida é o descontentamento. Eu sempre brinco com o Gustavo: meu Deus, eu tenho um temor de ser ingrata, porque Deus fez tanto na minha vida. Jesus já fez tudo que eu precisava, Ele já fez. Então o meu maior temor é ser ingrata. Mas ao mesmo tempo o descontentamento vem. Às vezes eu queria, o Senhor nos deu uma casa, mas eu queria uma casa de 3 quartos, porque agora a gente vai ter mais um filho, e meu Deus, e agora? Eu preciso de mais um quarto. Jesus nos deu um carro, mas a gente precisa ter dinheiro para pôr gasolina. E as coisas vão, e as coisas do dia a dia, elas vão trazendo um descontentamento. E o Senhor falou comigo sobre isso, que o descontentamento, esse sentimento de falta, ele nos persegue durante toda a nossa vida. E eu lembrei de Eva. Eva tinha tudo, estava no paraíso. E a serpente foi lá e colocou um descontentamento, porque você não era como Deus. E o que aconteceu? Todo mundo já sabe. Então, o descontentamento, ele nos persegue. Ele é um princípio, um pequeno princípio das outras coisas que nos fazem ficar descontentes com o Senhor e às vezes murchar na nossa caminhada e às vezes nos perder na nossa caminhada. Mas aí eu lembrei do Salmo 23. E agora eu vou começar a pregar. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido. Eu duvido que alguém não tenha visto. Por mais que não tenha uma Bíblia, você já foi num consultório, tu já foi em numa escola, você já foi em algum lugar que ele está lá aberto. Salmo 23, mas ele é precioso, ele é remédio para esses dias, para todos os dias, mas ele é remédio para esses dias de descontentamento, para esses dias onde você fica meio, não é descontente em ser a ovelha, mas você fica ali meio perdido. E
eu dividi ele em 3 partes. Tá? Vamos ler ele todo primeiro, e daí depois a gente vai dividindo ele. Então ele diz assim, o Salmo de Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Então vamos começar lá no comecinho. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Muitas versões dizem isso, e nada me faltará. Mas a versão que mais se ajusta no que ele quer dizer aqui é: de nada terei falta. Porque tem uma diferença em de nada me faltar e eu não sentir falta de nada. Tem uma diferença entre você querer e você precisar. Então o Senhor, Ele não nos dá tudo que nós queremos, mas Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Eu me lembrei do povo no Egito. O povo ficou andando no deserto, e eles não tinham carros, cavalos, carroças, eles não tinham carros, ar-condicionado, mas eles tinham roupas que não se desgastavam. Eles tinham sapatos que cresciam com os pés, eles tinham coluna de fogo à noite, eles tinham sombra durante o dia, eles tinham água que jorrava das pedras, eles tinham maná. Não lhes faltava nada. Entende? Eles não tinham tudo que eles queriam, mas Deus garante tudo aquilo que a gente precisa. Então, na caminhada da ovelha do pastor Jesus, Ele nos garante tudo aquilo que precisamos e de nada temos falta. E Ele me faz repousar em pastos verdes. Repousar em pastos verdes me remete a sustento, me remete a alimento. E de uma coisa eu tenho aprendido nessa caminhada, é que o descanso, ele não é uma promessa para o final. Depois que tu fizer tudo para Jesus, tu trabalhar, tu vai para o céu e tu vai descansar. Não. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então essa promessa é para agora. Para você que decidiu ser ovelha do pastor Jesus, essa promessa está disponível. Essa troca de fardos, esse descanso em pastos verdes, está disponível agora na sua caminhada cristã. E isso foi remédio para o meu coração, sabe? E ele fala aqui que ele nos leva a riachos tranquilos. E eu li uma curiosidade sobre as ovelhas, que elas são tão medrosas, que se elas chegarem na beira de um riacho, de um rio muito turbulento, muito barulhento, elas morrem de sede, mas elas não se aproximam do rio. Elas ficam com sede, mas elas não tomam água lá. E se por acaso elas se aproximarem do rio e cair, a lã dela fica molhada, fica tão pesada que ela não consegue voltar, ela não consegue nadar, ela morre. Então ela não se aproxima, ela é muito medrosa e ela não se aproxima. E os pastores, eles dão de beber para as ovelhas na palma das suas mãos, na concha das suas mãos, ou até às vezes no próprio cantil dele. Mas eles sempre procuram um lugar tranquilo. E o nosso pastor Jesus muitas vezes nos dá de beber, nos oferece uma água da vida, nos oferece uma fonte que jorra sem fim, todos os dias, e Ele nos leva a águas tranquilas. E Ele renova as nossas forças. Isso aqui está só na primeira parte, gente. Essa promessa de renovo, de alimento, de fartura, de descanso. E além disso, além de alimento, de descanso, de não ter falta de nada, Ele nos guia por um caminho de justiça. Um caminho que às vezes não é exatamente aquele que a gente quer, mas é um caminho reto, é um caminho justo. E Ele não faz isso porque a gente merece, porque a gente é bonzinho, ou porque eu sempre fui crente a vida toda, então não. Ele faz isso por amor ao nome dEle.
porque Ele tem compromisso com quem Ele é. Um Deus justo, misericordioso, imutável. Então, Ele nos leva por caminhos de justiça. E o versículo segue, né? O capítulo segue dizendo... Essa minha versão, ela diz corretamente: mesmo quando eu andar pelo vale escuro da sombra da morte. E tem versões que dizem: quando eu andar, se eu andar. Esse se, gente, ele não existe. É quando eu andar, porque a gente vai andar. Jesus disse que no mundo a gente vai ter aflições. Ele disse. Então... os processos, os vales, eles são necessários. Quando o pastor levava lá no Egito, lá no Oriente, quando o pastor levava, às vezes eram quilômetros de distância do aprisco até o vale onde tinha pasto. E precisa passar pelo vale. E às vezes o vale tem picos, né? Tem as colinas e daí tem os vales. Isso aqui fica escuro. É perigoso, tem animais, tem perigos, né? Mas a palavra diz: mesmo quando eu andar pelo vale, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, se nos pastos verdejantes a gente tem alimento, a gente tem sustento, a gente tem descanso, no vale a gente tem a presença. E a presença dele é tudo que a gente precisa. Então, se você já passou por um vale na sua vida, um luto, uma dificuldade financeira, uma perda de emprego, você sabe que é um vale. Mas o nosso bom pastor Jesus, ele passa do lado com a gente. Ele não vai na frente, ele não vai atrás, ele vai do lado, porque no começo do versículo ele diz: ele me faz repousar, ele me leva às águas tranquilas. Mas quando ele está passando para o vale, ele diz: tu estás comigo. Então, a gente tem no vale a presença do Senhor. E eu tenho vivido dias da presença do Senhor, onde Ele tem me surpreendido, sabe? Eu tenho andado, às vezes, em algumas angústias, em alguns questionamentos, mas quando a presença do Senhor vem, Ele vem com tudo isso, com renovo, com refrigério, vem com novidade de vida, vem com ânimo, e é tudo que nós, como ovelhas do pastor Jesus, precisamos. Mas quando ele está passando pelo vale, tem mais uma frase, que às vezes a gente não leva muito, ela não é muito boa, né? Porque ele está do nosso lado, mas ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara, ela é um instrumento do pastor para disciplina. Quem é mãe, quem é pai aqui sabe que a gente precisa, às vezes, disciplinar e às vezes a gente precisa corrigir. Mas a vara também é um instrumento de proteção, porque quando um rebanho é atacado, eles atacam primeiro o pastor e ele precisa ter um instrumento para se defender. Então ele pode usar esse instrumento, essa vara, para correção. E eu não sei se essa história ela é verídica, mas eu vi muitos relatos contando de que quando uma ovelha ela é muito peralta, ela é muito espertinha, ela é muito... que ela gosta de se perder muitas vezes, que ela é teimosa, o pastor usa essa vara para disciplina e ele quebra a patinha da ovelha para que ela entenda que ela não pode se perder. Porque os riscos dela longe do rebanho, longe do pastor, são muito maiores do que as dificuldades de andar pelo caminho. Então, às vezes, o Senhor precisa nos corrigir de formas duras, que parecem duras, que são doloridas. Mas quando Ele faz isso, quando o pastor faz isso com a ovelhinha, Ele faz o curativo. O mesmo pastor que faz a ferida, dá a cura. O mesmo pastor que abre a ferida, dá o bálsamo. E Ele enfaixa, e pelo tempo que ela precisar ser carregada no colo, Ele carrega. Ela vai mancando em algumas partes do caminho, e quando ela precisa ser carregada, Ele carrega. E muitas vezes na minha caminhada de cristã a vida toda, eu precisei de alguma vara, mas eu fui carregada no colo. Eu fui, orientada.
E quando ele diz o teu cajado me consola, o cajado do pastor, ele é tipo um cabo de guarda-chuva, assim, tem uma curva. E ele serve para resgatar a ovelhinha que está indo fora do caminho. Ele enrosca no pescoço e puxa. E eu olho esse cajado como um instrumento de consolo, um instrumento de instrução, um instrumento de revelação do caminho. E é isso que Jesus veio fazer. Veio nos revelar o caminho até o Pai. Então, na minha juventude, na minha adolescência, eu tive muitas curiosidades de conhecer outros rebanhos. E o Senhor foi lá com o cajado e puxa, dói o pescocinho. Mas Ele aponta para o caminho. Ele aponta para a revelação de quem é o meu pastor, de qual é o meu rebanho, qual é o meu alvo, qual é o meu objetivo. Então a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas o vale, ele não é o fim. O fim é a mesa. E o Evangelho, ele é muito sobre mesas. Nós temos falado nessa casa muitas vezes sobre mesa. E isso ficou assim, pulsando no meu coração. Porque o propósito do pastor é nos levar para uma mesa. É nos levar para um banquete. Então, se nos pastos a gente tem alimento, a gente tem sustento, nos vales a gente tem a presença do Senhor, na mesa a gente tem um destino, na mesa a gente tem um propósito. E eu penso que essa mesa é nos mostrar o propósito de do porquê somos ovelhas de Jesus. E ela fala assim: preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E hoje eu estava conversando com o Gustavo, eu falei, eu entendo que a gente tem inimigos reais, as potestades, os demônios, os domínios. Eu entendo que nós temos inimigos reais e que o Senhor vai nos exaltar perante Ele. Eu entendo isso. Mas olhando para essa mesa, vocês percebem que os inimigos, eles estão lá, sentados à mesa? E eu não vejo isso como uma vingança. Eu não consigo ver isso como uma vingança, como uma exibição. Eu vejo isso como um propósito de reconciliação. A mesa nos reconcilia, porque essa é a mensagem do Evangelho. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Quando nós ainda éramos inimigos, Ele nos amou e Ele nos reconciliou com o Pai. Então, o propósito, o ápice da vida de uma ovelha de Jesus, do pastor Jesus, é estar na mesa, mas é promover a reconciliação que Ele nos propõe, que Ele nos permitiu ter com o Pai. Porque Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos ensina. Mas não é só por nós. Existem muitas outras ovelhas que precisam dessa reconciliação, precisam dessa mesa, precisam desse destino que o Senhor nos dá. E eu acho que o ápice da vida da ovelha do pastor Jesus está lá em Filipenses 2:5. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Onde Paulo diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, ou que fosse algo para que se apegasse. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano e veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é uma instrução para a ovelha de Jesus. É se entregar como Jesus se entregou. Ai, Débora, mas a gente vai passar por tudo isso, vai viver bem, vai viver pelo vale e daí vai se entregar? Tipo, não é um fim muito agradável, mas o se entregar é o objetivo. O se entregar por amor dos seus irmãos,
o se entregar por amor de Cristo. Não ter apegos em mim, na minha carne, no que eu posso fazer, mas me entregar para aquilo que Jesus pode fazer através de mim. Me entregar para aquilo que o bom pastor pode fazer através da minha vida, através da minha história, do meu testemunho, mesmo que ele seja o simples testemunho de alguém que conheceu ele na juventude. Esse é o propósito da ovelha de Jesus. Mas esse ainda não é o final. E o louvor pode subir. Se entregar ainda não é o final. O final da vida da ovelha de Jesus é habitar na casa do Senhor. Porque Ele diz: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu viverei na casa do Senhor para sempre. O propósito da ovelha do pastor Jesus é viver na casa. Existe uma promessa de vida e de vida eterna. Existe uma promessa onde nós vamos estar cercados, nós vamos passar pelo vale, nós vamos passar pelo pasto, mas nós vamos estar cercados. Ao nosso lado tem a bondade do Senhor. E a bondade do Senhor é a graça, é tudo aquilo que a gente recebe de graça, que a gente não merecia. Isso é bondade. O Senhor derrama todos os dias o sol, a chuva, o ar. Todos os dias Ele nos faz acordar. Isso é graça, isso é bondade do Senhor. E Ele derrama sobre os bons, Ele derrama sobre os maus. Mas Ele nos promete que a bondade dEle estará ao nosso lado. E Ele também nos promete que a misericórdia, e a misericórdia do Senhor é o juízo, a justiça que nós merecíamos, mas que Ele escolhe não nos dar, que Ele escolhe não aplicar sobre nós o pagamento da nossa dívida. A misericórdia do Senhor é quando Ele decide mandar o seu Filho para morrer numa cruz, como ovelha muda num madeiro, para pagar os nossos pecados. Isso é misericórdia. É quando nós devíamos e Ele paga por nós. E a misericórdia do Senhor andará conosco todos os dias, e ela nos seguirá todos os dias da nossa vida. E nós viveremos na casa do Senhor. Mas isso tudo que eu contei é para quem se permite ser ovelha do pastor Jesus. Não é a ovelha do pastor Michael, não é a ovelha do pastor de outra placa, de outra igreja. É a ovelha do pastor Jesus. Isso nos está disponível, essa caminhada gloriosa, esse evangelho de mesa, de bondade e misericórdia nos está disponível se nós decidirmos e nós entendermos o quão frágeis, o quão medrosos, o quanto a gente não sabe o caminho, o quanto a gente precisa de um pastor para nos guiar, para nos revelar, para nos direcionar, para nos disciplinar. Mas o quanto a gente precisa de um pastor para nos pegar no colo e nos mostrar o caminho. Amém. Eu queria orar com vocês e dizer que o Senhor tem falado, e se algo puder ficar gravado no nosso coração essa noite, é que o Senhor nos dá o sustento, Ele nos dá a presença dEle, e Ele nos dá um propósito, Ele nos dá um destino. Senhor, eu oro, Deus, por todas as pessoas que estão aqui, por todas as Tuas ovelhas, Jesus, que estão aqui dispostos a Te seguir, dispostos a conhecer e a reconhecer a voz do bom pastor. Deus, nos ajuda a reconhecer o quão frágeis, o quão pequenos, o quão frágeis nós somos diante, Deus, da Tua poderosa mão. Pai, nos revela, nos dá entendimento do que nós precisamos deixar para Te seguir, daquilo que nós precisamos parar de fazer para nos tornarmos ovelha do pastor Jesus. Pai, que esse seja o desejo do nosso coração.
Deus, eu oro pelos meus irmãos hoje que estão passando, Deus, pelo vale da sombra. Que o Senhor venha aos seus encontros, venha ao seu resgate. Que o Senhor possa andar ao lado desses meus irmãos, Pai. Que o Senhor seja o nosso sustento todos os dias e que possamos beber das tuas águas tranquilas. Jesus, eu oro, Pai, para que possamos entender o propósito da tua mesa, daquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, move os nossos corações, nos coloca diante do Senhor e nos guia pelo caminho, pelas veredas da tua justiça. Senhor, revela-nos o Pai, revela-nos aquele que nos amou primeiro, aquele que nos deu o Senhor como nosso bom pastor. Deus, nós declaramos, Pai, eu declaro, Jesus, que eu sou uma ovelha do Senhor e tudo que eu preciso é do Senhor, e tudo que eu preciso é da tua bondade, da tua misericórdia. Tudo que eu anseio é estar na tua casa todos os dias da minha vida e servir ao Senhor, e entregar a minha vida e testemunhar daquilo, desse amor provedor, desse amor resgatador, desse amor reconciliador que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. Pai, eu oro pelos meus irmãos, que o Senhor os encontre e os batize com amor, com esse amor do pastor Jesus, e que todos os dias eles possam habitar na tua casa, Pai, em nome de Jesus. Amém.